Olá! Oi, pessoal! Sejam bem-vindos! Bom demais estar aqui com vocês novamente na primeira edição do Escola Lives Especial de 2021. Sejam bem-vindos! Som tá ok, pessoal? Imagem, tudo ok? Então, em 2020, a gente rodou o Escola Lives aí quase o ano todo. Agora, em 2021, o projeto volta com uma cara nova. Vamos fazer apenas algumas edições especiais, datas comemorativas, mas sempre buscando temas de interesse de vocês. E hoje a gente está aqui comemorando o Dia Internacional do Consumidor, né? Uma data especial para todos nós. Por isso resolvemos fazer essa live super especial em parceria com o Procon Goiás. Estou aguardando aqui o nosso convidado pedir para participar da live. Deixa eu dar uma olhadinha aqui se ele já está por aqui. Bom, ainda não, nosso convidado ainda não entrou. Mas como vocês sabem, a gente já está fazendo um ano de pandemia, né, gente? Março agora, de 2021, a gente faz um ano. Ah, eu acho que ele já está aqui agora. Não, ainda não. E a pandemia, ela mexeu com a vida de todos nós, né? Nos surpreendeu aí de forma muito negativa. Perdemos pessoas queridas, tivemos que mudar toda a nossa rotina, adotar ações de isolamento social. E com isso, nós mudamos também os nossos procedimentos, né? Nossos planos. Quem aí não tinha um planejamento para 2020, 2021 e agora teve que rever ele completamente? Praticamente todos nós, né? E é isso que a gente quer falar um pouquinho hoje nessa live, assim que o nosso convidado pedir para participar. Acho que ele já entrou aqui, deixa eu ver. Oi, Roberta, boa tarde. Olá! Boa tarde, Allen, tudo bem? Tudo e com você? Tudo ótimo. Pessoal, hoje nós estamos aqui com o Allen Viana, que é o superintendente do Procon Goiás, que, como eu falei, veio participar dessa live super especial para comemorar, né, o Dia Internacional do Consumidor e também para nos esclarecer um pouquinho, né, com uma pandemia, um caso de calamidade pública que ninguém esperava, nem nós consumidores, nem as empresas. Como é que ficam as coisas nessas condições? Como é que ficam os contratos a longo prazo, os planejamentos que nós fizemos? Como é que fica o direito do consumidor nessa situação, né, Allen? Pois é, Roberta, nós vamos ter muito a tratar sobre isso, porque todos nós estamos vivenciando o mesmo drama, mas eu quero só me antecipar e agradecer a você e agradecer à Escola de Governo pela oportunidade de nós podermos promover um direito que é o direito do consumidor, que é o direito à informação. Essa é uma interação que, através desse bate-papo, que eu espero que seja bastante fluido, mas que gera bastante consciência cidadã e interfere diretamente nas relações de consumo, na medida em que nós teremos consumidores mais conscienciosos dos seus direitos
e com isso também trazendo à baila que os fornecedores também fiquem mais cientes dos deveres que eles devem se ater para, de fato, promover uma interação sadia com consumidores. Então, eu te agradeço demais, agradeço ao público que já está presente, os servidores e familiares de servidores que, de algum modo, se interessaram em descobrir aí um pouquinho mais dos seus direitos. Isso mesmo. Lembrando, pessoal, que o Alan vai falar um pouquinho aí dos assuntos mais demandados no Procon durante essa pandemia, mas se você tem um caso aí que você gostaria de esclarecer, pode interagir com a gente, manda as perguntas aí no chat, que na medida do possível o Alan vai esclarecer todos nós. Alan, acho que um dos temas que foi muito falado, né, durante essa questão da pandemia foi a questão das viagens. Viagem é uma coisa que todos nós geralmente programamos a médio, até a longo prazo, uma viagem, né? Começamos a pagar com antecedência, e a gente viu aí na pandemia casos de empresas aéreas que suspenderam voos, hotéis que fecharam, cidades que fecharam, enfim, toda uma situação que realmente não estava propícia a viagens e ainda não está, gente. Por favor, vamos ficar em casa. Mas como é que ficam esses contratos? Como é que ficam os direitos do consumidor nessa questão das viagens? Pois bem, eu vou fazer só um breve recorte histórico para que nós possamos entender bem essa dinâmica. Nós iniciamos o ano de 2020, todos com as programações próprias e os sonhos a se realizar, os projetos profissionais a serem concretizados, e nós tínhamos também essa questão das viagens, dos pacotes de turismo, que logo no mês de abril, pouco depois do primeiro decreto aqui do governo do estado de Goiás, que estava em consonância com outras normas legais que foram expedidas por todas as federações, os entes federados, nós tínhamos aí que tentar, de algum modo, buscar um caminho de solução. Por quê? Porque não só os consumidores não estavam preparados para a pandemia que nos atingiu, como também os fornecedores não estavam. Então, era muito importante que, no caso do Procon, nós agíssemos com todo o rigor para proteger o consumidor que legalmente é a parte vulnerável, mas que tivéssemos também essa responsabilidade de não sairmos vilanizando todos os fornecedores, em especial essas empresas aéreas e as empresas de turismo, que também não estavam preparadas e não se planejaram. Olha, eu vou fazer isso, vou vender muitas passagens, porque eu sei que em abril ninguém vai voar e eu vou ficar com o dinheiro. Não, houve uma surpresa para todos. Exatamente. É importante isso mesmo, colocar isso que, na verdade, todos nós fomos vítimas, né? Precisa-se de uma solução ou um acordo que nenhuma parte sai prejudicada. Exatamente. Isso em quaisquer nichos comerciais, nós estamos falando de um recorte histórico que atingiu e foi comum a todos, as escolas de inglês, academias, tudo. Mas no caso específico aí das empresas aéreas, entre os meses de abril e julho, houve um vácuo legal, cujo qual a nossa ação aqui no Procon foi tentar harmonizar, fazendo recomendações de alteração de voo sem nenhum custo para o consumidor, ou mesmo cancelamento com devolução do dinheiro, e as empresas aéreas tiveram que se adaptar a isso e promover esse acerto, tal qual houve, na realidade, a recomendação do Procon. Porém, já a partir do final de maio, início de junho, o Congresso Nacional, sob pressão também dessas empresas, que estavam tendo que fazer grandes dispêndios financeiros e aportes de caixa, que diminuía a liquidez da empresa, e não se sabia se vamos voar mês que vem, se é julho, em julho estaremos livres, ninguém sabia. Então houve uma pressão sobre o Congresso Nacional, que então trabalhou a edição de uma lei, que é a Lei 14.034, que acabou sendo publicada em agosto de 2000, aliás, antes disso, houve uma pressão ao governo federal que editou uma medida provisória, que depois foi votada pelo Congresso e tornou-se na Lei 14.034, que aí ela estabeleceu regrinhas bem definidas
sobre como se daria as situações de remarcação, cancelamento ou suspensão dos voos. Obviamente, e aí eu falo com o meu olhar como superintendente do PROCON, é uma legislação muito mais propensa a favorecer as empresas aéreas, as empresas de eventos e as empresas de turismo. Por quê? Porque ela deixa uma margem para que essas empresas... Olha, a condição para o consumidor fica garantido o seu direito, desde que haja espaço para remarcação ou da viagem ou do evento cultural que está sendo intentado. Então, eu vou falar do evento aqui, porque é a mesma legislação que tratou dessa remarcação. Então, Vila Mix, os eventos que estavam programados no calendário, a pessoa comprou aquele crédito ou aquele ticket, e ele teria, então, que esperar a empresa sugestionar a remarcação ou abrir a fronteira de um país específico para que ele pudesse fazer a remarcação. Agora, se ele optasse, olha, o show foi marcado, houve no final do ano alguns eventos que já tiveram alguma liberação, as pessoas abaixaram a guarda, né? Embora não houvesse uma recomendação, mas já começaram a ter alguns eventos e viagens. Se a pessoa optasse simplesmente, não, eu não quero viajar. Por quê? Eu não quero porque eu tenho medo. Bem, o medo por si só não é um fator de limitação de viagem, para efeito de superação das regras contratuais. Então, essa informação é importante, Alan, porque muita gente pensa que o fato de estarmos nos sentindo inseguros para viajar, por si só, já nos daria o direito de remarcar uma viagem, né? Remarcar uma passagem. O medo ou esta intuição, ela tem caráter pessoal, personalístico. Então, ele não gera obrigação para outra parte que está atrelada a um contrato. Agora, existe um surto pandêmico, eu comprei uma passagem para Pernambuco, mas eu vou fazer escala em Salvador, então um surto pandêmico em Salvador, eu não vou porque eu tenho medo, porque existe um risco real que está materializado pelo surto que está acontecendo em Salvador e em Pernambuco, então eu não quero viajar, e eu quero então que seja suspenso para que eu possa remarcar essa viagem para outro período. Ou eu quero, então, o retorno do meu dinheiro. E esse retorno do dinheiro investido, ele foi estabelecido lá na legislação que ele se daria em até 12 vezes a partir do momento que o passageiro ou o consumidor solicitasse a devolução. Então, essa devolução em 12 meses foi para assegurar um fluxo de caixa contínuo às empresas aéreas, às empresas de turismo, para que elas não viessem a falir, porque o argumento era, olha, se tivermos que devolver tudo de uma vez, as empresas vão falir. Então, a edição da legislação foi feita nesses termos, aproveitaram do ensejo para fazer uma série de modificações na legislação pretérita que já existia, que regulava a questão dos direitos do passageiro com relação a cancelamento e suspensão de voo. Ou seja, independente da questão da pandemia, já fizeram uma alteração na legislação. É isso que é, às vezes, complicado, mas é um destaque que eu preciso deixar registrado, porque foi uma leitura que todos os PROCONs dos estados, que nós temos reuniões contínuas, nós discutimos isso. Olha, aproveitaram uma frase até que foi muito usada em algum momento aí desse tempo de pandemia, aproveitar que está todo mundo aqui, vamos passar na porteira, né, um monte de alterações, e fizeram para, de algum modo, preservar esse nicho comercial, e, de algum modo, o consumidor acaba ficando ainda vulnerável a isso. Mas, de todo modo, respondendo à pergunta original, é dizer que consumidor que almeja cancelar ou que está com uma viagem marcada, ele deve se ater ao que está preceituado lá na Lei 14.034, de agosto de 2020, e que foi prorrogada até 31 de outubro, em face de uma nova medida provisória que foi editada pelo governo federal. E lá, essas regras são as regras que eu estou dizendo. Cancelou, se for por um cancelamento da empresa aérea, ela tem a obrigação de garantir esse crédito para você remarcar. Se você quiser o dinheiro de volta em 12 vezes, se você vai cancelar, se você não tiver um argumento muito palpável, muito real,
Ele vai te devolver o dinheiro, mas vai te cobrar as multas que estão previstas no contrato. Excelente. Pessoal, agradecer aí a nossa audiência, dizer que vocês podem mandar aí comentários, dúvidas, que na medida do possível a gente vai tentando esclarecer aí na live. E a gente sabe que o PROCON, além do caráter de fiscalização, ele tem também um caráter muito orientativo, né? Do consumidor, tá ali sempre pronto para tirar dúvidas, para esclarecer, para mostrar as melhores opções a serem seguidas. E nesse período da pandemia, quais foram os assuntos que os consumidores mais demandaram orientações do PROCON? Olha, tanto no aspecto de reclamação quanto denúncia e também na consulta, o famoso tira-dúvida, que por sinal, Alberto, eu quero deixar um destaque aqui, nesse contexto, o PROCON no ano de 2020, ele bateu todos os recordes históricos de interação e de atendimento ao consumidor. Nós alcançamos um número de 320 mil interações, atendimentos aqui, que inclui, inclusive, esse tira-dúvidas, que é um número exponencialmente grande, porque nós tivemos, isso representa 60% a mais do que o ano de 2019. E isso também Aumento bem expressivo. Bem expressivo, mas isso também joga luz à qualidade e ao desprendimento dos nossos servidores, que mesmo nesse contexto aí de pandemia, com os riscos que alcançou e alcança a todos nós, nossos servidores continuaram fazendo aqui os atendimentos. Obviamente tivemos as cautelas, os protocolos diferentes, mas ampliamos também alguns outros canais, como foi o canal nosso do PROCON Web, por exemplo, que é uma ferramenta que já existia, mas que foi muito demandada. O mesmo consumidor que aprendeu ou que aperfeiçoou a modalidade de compras online, ele também passou a interagir com o PROCON através dessa ferramenta, que é o PROCON Web, onde ele já faz o registro, o lançamento das informações que ele tem, além do encaminhamento, ele já anexa foto, contrato, tudo que ele tiver, e a gente faz aqui simplesmente um tratamento dessa denúncia para deixá-la nos moldes que são trabalhados e processados internamente. Mas foram, então, as pessoas que têm qualquer dúvida aí com relação às relações de consumo, elas nem precisam sair de casa, nem ficar ligando, pelo site mesmo elas conseguem colocar todas as informações. Exatamente. E o nosso tratamento dessas denúncias é um tratamento muito, muito bem feito, porque a gente presume exatamente esse esforço, essa tentativa do consumidor de deixar registrado aí quais sejam as suas dúvidas ou reclamações. Então nós fazemos isso com muito empenho, porque sanear uma dúvida, esclarecer uma dúvida, ela evita um processo administrativo que vai exigir tantos outros recursos humanos e materiais, e ele resulta também em uma mitigação da oportunidade de uma ação judicial, porque esclarecendo bem os seus direitos, deixando claro quais são os seus direitos e quais são as obrigações do servidor, muitas vezes você vai entender melhor o que se deu, o contexto em que se deu a tratativa que você acabou de ter na sua loja, na loja, ou no supermercado, ou no posto de combustível, quem quer que seja. E, ao mesmo tempo, na nossa interação preliminar, que inclui esse saneamento de dúvidas, nós também disponibilizamos ao consumidor um canal para ele fazer todo o recálculo de contas dos seus contratos de financiamento, qualquer que seja. Então ele está em dúvida se ele está sendo extorquido, se ele está sendo explorado, se ele está pagando a mais, ele pode encaminhar por essa mesma plataforma, que é o PROCON Web, cópia desse contrato e pedir um recálculo do que ele já pagou, e isso a gente faz gratuitamente, e que inclusive essa ferramenta de cálculo do PROCON, ela funciona em várias ações judiciais como uma prova muito sólida para fazer valer os direitos do consumidor. E também, nessa tratativa inicial, que é essa abordagem de dúvidas iniciais do consumidor, a gente já faz, às vezes, alguns
alguns contatos prévios, preliminares também com as empresas, e nesse contato prévio, aquilo que ficou mal entendido, mal indicado na fatura, mal indicado no boleto que o consumidor recebeu, isso pode ser alterado e reenviado já, de modo a limitar também que essa empresa tenha gastos com escritórios de advocacia, com prazos que eles vão ter que se ater aqui no processo administrativo. Enfim, é uma série de situações em que a gente procura, o quanto possível, diminuir o número de demanda e, ao mesmo tempo, promover aquele que é o papel que está lá nos primeiros artigos do CDC, que é a harmonização. Se nós vivêssemos num ambiente ideal, o ambiente ideal era não ter reclamação nenhuma, ou ter um mínimo de reclamação, porque nós temos fornecedores conscienciosos, como eu tenho também consumidores que sabem e exigem seus direitos. Agora, se tiver que haver, que elas sejam os menores números possíveis, porque nas primeiras oportunidades de interação, através da intermediação do PROCON, foi possível chegar a um consenso, foi possível chegar a uma boa solução. E é isso que a gente faz de modo aí, nesse atendimento preliminar. Excelente, muito bom. Acho que a maioria das pessoas nem sabem, né, que existe essa ferramenta e essa possibilidade de atendimento remoto tão eficiente. Isso é verdade. Eu vou aproveitar para fazer um testemunho aqui. Eu vou dar meu testemunho de fé. A gente conhece um pouco de legislação, advoga, trabalha muito com algumas questões dos direitos, mas nem eu sabia de todos os recursos disponibilizados pelo PROCON para o cidadão. Nem eu sabia. E aí, por isso que o meu agradecimento inicial e o reforço que eu faço nesse momento, porque através deste momento aqui, que é fomentado pela Escola de Governo, nós geramos um conhecimento a mais para que muitos outros, como eu, que achava que era só reclamar para vir para abrir processo, desconhecem a quantidade de outras ofertas de serviços que o PROCON disponibiliza para os consumidores goianos. Lembrando, pessoal, que nossa live fica gravada no IGTV da Escola de Governo, também no nosso canal do YouTube. Então, depois, se vocês quiserem compartilhar com os amigos que não puderam assistir, divulgar essas informações que são tão importantes, né? Além, outro setor que foi bastante prejudicado com a pandemia, que teve realmente todos os seus processos revirados, foi o setor de ensino, né? E aí eu posso falar, posso dar o meu testemunho de fé também, parafraseando aí você, né? Porque a Escola de Governo mesmo, em março do ano passado, a gente só tinha cursos presenciais. Eu não tinha nenhum curso online, nenhum curso em AD, não tinha estrutura. Isso estava nos nossos planos, mas a médio e longo prazo. Então, a gente se viu impossibilitado de oferecer capacitação para os servidores, né? Ou seja, de cumprir com a nossa missão. E os servidores também, por outro lado, não podiam ter acesso às capacitações. Se isso, para nós, no nosso ambiente, já foi um problema, eu imagino isso para a sociedade, né? Na educação básica, na educação infantil, na educação superior. Então, foi um dos setores mais afetados também, que eu imagino que o PROCON precisou agir e buscar essas formas de conciliação, né? É verdade, Roberto. Nós tivemos aqui, e foram, assim, encaminhamentos que se deram para além do próprio registro de reclamações ou denúncias. Porque quando nós tínhamos um caso específico com uma escola ou com uma faculdade, ela tinha uma repercussão enorme, mas que, ao mesmo tempo, uma vez bem encaminhado e bem solucionado, através do impulsionamento de um aluno que seja, ele já alcançava todos os outros colegas e todos os outros alunos daquela mesma instituição. Mas a nossa preocupação inicial foi, primeiro, verificar o que estava previsto nos contratos. E o diagnóstico elementar, quase óbvio, é que nenhum contrato educacional, seja na educação básica, infantil ou no nível superior, ela considerava hipótese
como aquela que nós vivenciamos no ano passado e que ainda estamos vivenciando este ano. De modo que, nesta ausência, e independente dela, prevaleceria nessa hipótese o que estava preceituado, o que está preceituado no Código de Defesa do Consumidor, que é exatamente a preservação do direito do consumidor em face de fato superveniente que não estava previsto. E preservar o interesse do consumidor era verificar se seria possível a manutenção de parte dos serviços que estavam contratados ou se haveria necessidade de redução das parcelas. O que foi mais esposado, o que ficou mais colocado externamente, era uma demanda, queremos que reduza a mensalidade. E aí as escolas ou faculdades dizem, não vou reduzir porque eu continuo tendo os mesmos gastos e que foram examinados. Neste ínterim, enquanto estávamos vivenciando as primeiras embates, as primeiras discussões, sobreveio aí a intervenção do Ministério da Educação, das secretarias estaduais e, no caso, no Estado de Goiás, além da secretaria, o Conselho Estadual de Educação. E que aí começou a dar orientações de um certo alinhamento para preservar também o interesse, para além do interesse comércio, o interesse da criança, do estudante. Uhum. E para que o estudante não tivesse prejuízo, o Ministério da Educação começou a promover recomendações de adaptações. Foi quando surgiu a modalidade da aula telepresencial, que também gerou uma nova gama de discussões, que era, olha, eu estou na faculdade X, eu pagava aqui tanto, pagava R$1.000, e essa mesma faculdade tem um modelo de pedagógico pelo EAD. E lá esse mesmo curso meu custa R$500. Então eu quero pagar R$500 porque é óbvio que eu estou fazendo. Só que a modalidade da telepresencial não se confundia com o EAD, embora tivesse a mesma ferramenta de transmissão ou de registro de imagens através de câmeras e tal. Mas o que estava acontecendo naqueles termos eram as escolas se adaptando a uma diretriz de órgãos reguladores educacionais. E aí foi feito, e de algum modo houve uma adaptação para isso. O dilema que ficou também latente e que causou também dúvidas e, ao mesmo tempo, uma nova consciência dos pais e dos alunos era a planilha de custos das escolas. Aí quando fala planilha de custos, todo mundo pensa com mais ou menos uma tabela de Excel. O que existe, na realidade, é uma determinação de uma lei federal, que eu esqueci o número aqui agora. E essa lei, ela diz que as escolas e as faculdades, anualmente, antes da efetivação das matrículas, deverão expedir uma planilha com custos que estarão sendo custos levantados, que serão os custos de concretização do contrato para o ano vindouro. Essa planilha, ela é disponibilizada aos pais daqueles alunos ou daqueles interessados em inserir-se naquela unidade escolar. Agora, pouquíssimas pessoas tinham guardado essa planilha em casa ou tinham de memória a importância dessa planilha. E qual era a importância? Porque foi a partir desta planilha que a gente iria fazer o confronto com as escolas para saber, olha, você fez um planejamento de gastos para o mês de março que ia gastar R$100.000. Folha de pagamento, mais custos de aluguéis, mais custos de energia e tal. Quanto é que você está efetivamente quanto que efetivamente você pagou dessas despesas? E aí as escolas não nos apresentavam nem a planilha e nem esse custo. Foi necessário então que houvesse uma intervenção junto com o Ministério Público, a Defensoria Pública do Estado de Goiás, para que nós pudéssemos judicializar e exigir das escolas para que elas apresentassem essas planilhas, tanto a anual quanto a mensal, para que nós pudéssemos, enfim, dar um bom esclarecimento aos pais. Então, foi uma dinâmica nova, que gerou essas repercussões, mas o quanto possível, o que mais nos interessava era não promover e não jogar querosene num fogo que já estava tomando toda a floresta,
e, ao mesmo tempo, preservar esses interesses. Aí, já veio um novo momento, que foi a partir de outubro, novembro, que foram as renovações de matrícula ou abertura de novas matrículas para as escolas. E foi necessário, então, que as escolas já previsionassem essa situação de prolongamento do contexto da pandemia, e os contratos hoje já prevêem isso de modo mais claro, e, ao mesmo tempo, os pais ficaram mais atentos em exigir essa planilha que estava aí com os custos estimados para o ano de 2021, que é o que nós estamos vivenciando. Até onde nós temos nossos dados aqui, isso deu um certo equilíbrio, porque diminuiu muito, muito, muito a quantidade de reclamações que nós tivemos aqui. Óbvio, nós estamos tendo algumas alterações novamente, algumas recomendações já de cancelamento de aulas presenciais, filhos em casa, talvez isso aumente ou amplie um pouquinho, mas a nossa intenção é tentar ver o quanto está desse contrato. Ele é um contrato de equilíbrio, porque se for uma cláusula leonina, se for uma cláusula abusiva, ela perde totalmente a sua vigência como uma cláusula reguladora, porque vai prevalecer o que está previsto no Código de Defesa do Consumidor. Então, nessa planilha de custos, as escolas de 2020 para 2021 tiveram a oportunidade de colocar os investimentos que elas precisaram fazer para que pudessem continuar com o ensino à distância com qualidade, né? Com sistemas, com equipamentos, câmeras, enfim. Elas tiveram essa oportunidade. Tiveram essa oportunidade, tiveram a oportunidade para prever, inclusive, formas de que se houvesse de novo uma regressão à modalidade exclusiva de aulas telepresenciais, como seria essas situações, a adaptação também com material, aquele material de uso coletivo, que muitas vezes não foi utilizado o ano passado, em alguns casos não foi devolvido, não foi reaproveitado, tudo isso já para estar, eu não conheço o teor de todos os contratos, de todos os estabelecimentos comerciais, de prestadores de serviço educacional, mas, presumivelmente, eles já tiveram formas de se adaptar e colocar isso. Uma das modalidades que mais sofreram nesse contexto também foram as escolas de ensino infantil, porque no caso delas, as recomendações oriundas do Ministério da Educação e do Conselho Estadual, eles não alcançavam a esta modalidade de ensino. Aí caberia aos municípios que, em alguns casos, ficaram silentes e ficaram muito mais a reboque de uma constatação factual de que é difícil uma criança que está num berçário se adaptar a uma teleaula, ou um cuidado remoto por vídeo. Uma criança de 2, 3 anos, aí tem faixas e tem as especificidades de cada criança, de cada família, que às vezes é muito difícil. Então, essas escolas, de fato, elas pagaram um alto custo por isso, porque não teriam como penalizar os pais que intentassem ali a rescisão contratual, porque era dada a impossibilidade de cumprimento da obrigação que fora estabelecida lá naquele contrato. E aí, aquelas que não tinham um certo fluxo de caixa capaz de suportar essa mudança, essa nova dinâmica, de fato, passaram por momentos muito delicados. Estamos revivendo, como falamos há pouco, um ensejo de talvez uma retomada de algumas restrições, então, mas esperamos que a experiência ruim do ano passado tenha servido e trazido algum aprendizado para que essa limitação ou essa dificuldade seja menor esse ano. Sim. Além, tivemos aqui já algumas participações. O Márcio Andrade elogiando, falando que você é sempre muito didático e competente em suas orientações. O Gleidson Tomás também, aí, nosso colega do PROCON, dizendo que é um orgulho para o PROCON Goiás. Você, a Luanda,
falando que você foi secretário dela na Cefis. O Antônio Teixeira também, dando parabéns a todos os funcionários do PROCON. É realmente surpreendente saber o como é útil, né, esse lugar. A Luanda ressaltando que o PROCON pode ajudar muitas pessoas, que ela trabalhou muitos anos e realmente é uma escola. A Dani dando parabéns ao PROCON, falando que é uma equipe incansável. Só elogios aqui para o PROCON. Que bom. A Ruth Oliveira, parabenizando pelo tema, agradecendo o retorno às lives. A gente também está muito feliz aqui, Ruth, de ter retornado. E uma pergunta do Cássio Miranda. Ele quer saber como funciona a atuação do advogado no PROCON. Se ele pode protocolar uma reclamação em nome do cliente. Veja bem, o advogado ele pode, tendo procuração para tal, fazer essa intermediação, embora o contexto aqui no PROCON não seja um contexto de lead. Então, não é um ambiente de lead, de disputa. Ele é um ambiente de composição. A situação, não sendo possível a composição, ela se converte, então, num processo administrativo, cujo qual o fim desse processo administrativo, ele não produz uma repercussão direta para o consumidor. Então, vamos fazer um exemplo aqui. A Roberta comprou uma geladeira. Essa geladeira, depois de 6 meses, teve um problema, ela entrou com uma reclamação aqui contra a empresa ou a loja rede varejista ou contra a fabricante. A gente a gente inclui nessa reclamação essas empresas e já estabelece um contato direto para procurar solucionar esse problema. Sempre ofertando várias possibilidades de composição, de solucionar, ou reposição ou conserto do produto, ou troca do produto, ou devolução do dinheiro gasto, enfim, 1001 possibilidades, ou crédito para ser utilizado em outro produto, 1001 possibilidades. Não sendo possível, então a Roberta, como consumidora, não quer, eu quero só se for agora quero trocar minha geladeira por uma geladeira side by side, porque é a única forma de reparar o drama que eu vivi. A fornecedora se nega, então, beleza, não houve composição, abriu-se então, converte-se então num processo administrativo que vai abrir um novo prazo para que essas empresas formalmente apresentem uma defesa sobre a reclamação. E que vai para um núcleo nosso aqui de contencioso a promover um julgamento. Esse julgamento vai gerar uma pena, que é uma multa. Olha, então, de fato, está comprovado que foi uma falha na prestação de serviço, uma falha do produto, por causa disso, a vendedora é responsável em X e a fabricante é responsável também em X, e que o montante é R$20 mil. R$20 mil em tese, é até mais caro que a geladeira. Mas esses R$20 mil não são repassados para o consumidor, não são encaminhados para a Roberta. Esse é um crédito que acaba se tornando um crédito que é revertido para um fundo estadual de defesa do consumidor. Então, todas as formas nossas de condução, elas privilegiam essa composição para não gerar o processo administrativo, porque não é interesse precípio do PROCON, não é interesse desse superintendente arrecadar. Eu não quero arrecadar, eu quero paz, eu quero que o consumidor esteja satisfeito. Eu quero que o consumidor se veja atendido na sua reivindicação e que o PROCON não arrecadou nada, porque todos os fornecedores foram bem intencionados e atentos a isso. Então, a ação do advogado que queira representar o cliente em face de limitações, ele pode vir e fazer esse registro. Nós vamos fazer as situações de que aquilo que foi imprescindível de coleta de assinatura ou de manifestação pessoal do consumidor, no caso o cliente, o advogado, vai ser repassado para ele através de e-mail, através de documentos a que ele venha depois assinar, mas não há restrição absoluta quanto a essa representatividade ou essa representação por meio de advogado. Destacando
que no contexto com o qual nós estamos vivendo aqui, aí, e por força de uma norma legal, que é o decreto estadual, os prazos, no caso, para aquilo que já se tornou um processo administrativo, eles estão suspensos, e atualmente nós não estamos promovendo o atendimento de advogados que fazem representação somente de consumidores com prévio agendamento. Excelente. Então, isso bem esclarecido, Alan. Outra área também que a gente viu aí que sofreu bastante foram as academias de ginástica, né? Que é um lugar que naturalmente ocorre aglomeração e muito contato de pessoas. A gente viu que em vários momentos as atividades das academias ficaram restritas, suspensas mesmo. Em outros momentos elas foram autorizadas, mas com restrição de 30% e com uma série de protocolos a serem seguidos. Mas mesmo assim algumas pessoas não se sentiam seguras para frequentar as academias. E a gente sabe que eles trabalham muito com a questão de planos, né? Planos mensais, semestrais, anuais. Nesse caso, qual foi a orientação do PROCON? A nossa primeira orientação quanto a esses contratos, que vão desde a academia, quanto aquelas escolas de inglês, escolas de balé, também nos contratos dos prestadores de serviço de transporte escolar, era o seguinte: não havendo previsão contratual que abarcasse situação típica, iria prevalecer a disposição que está contida no Código de Defesa do Consumidor, que trata, como eu disse, de direito do consumidor de rescindir o contrato em face de fato superveniente que inviabilize a prestação daquele serviço. Porém, nós não tivemos o cuidado, na realidade, de não fazer uma manifestação de maneira tão focada nesse direito, porque de todo modo, como eu disse, também as academias, também os prestadores de transporte escolar não eram culpados disso, e que fizeram um planejamento financeiro e simplesmente fazer a rescisão ali ia provocar uma série de crises na economia local e também ao atingir uma academia ou uma escola de balé, ou quem quer que seja, ao ponto de se tornar inviável aquele negócio, num futuro a médio prazo, isso também causaria prejuízo ao consumidor, porque estariam diminuindo as potencialidades, as possibilidades de concorrência naquele nicho. Então, se nós temos em Goiânia 100 academias, se 80 academias fecham, em virtude desse cancelamento, em virtude dessa rescisão contratual, no ano seguinte, acabou a pandemia, agora está liberada a academia, todo mundo, existem só 20 academias em Goiânia. Por óbvio, a tendência é que esse preço aumente, porque nós vamos ter um excesso de demanda e uma escassez de oferta. Menos academias, ou menos escolas de balé, menos transporte escolar, a pessoa estabelece um preço e diz: o meu preço agora é esse. Lembrando a quem nos assiste, a todos os consumidores, que por força de normas que foram alteradas nos últimos 5 anos, nós temos assim um ambiente de livre concorrência, cujo qual não há tabelamento de preço. Então, se prevalece a regrinha básica lá da terceira, quarta série. Oferta e demanda. A lei da oferta e demanda. A oferta e da procura, né, que é aquela coisa. Então, nós tivemos esse cuidado de fazer uma orientação um pouco mais ampliada, de privilegiar que as partes sentassem à mesa, que os donos de academia, os gestores dessas academias e dessas outras escolas, sentassem à mesa com os seus consumidores, seus clientes, e ofertassem pacotes de reparação futura, de suspensão de cobrança no período de inviabilidade do cumprimento do contrato, para que em momento vindouro, momento futuro, essa relação fosse restabelecida. Fazendo também um destaque, ao mesmo tempo que destacávamos ao consumidor o risco de diminuição aí da perda da concorrência, também o risco
para as academias, porque se elas não fossem parcimoniosas nesse intento de composição, elas também iriam ter aí a quebra de uma relação, que é uma relação muito difícil de se estabelecer. Porque para que você se torne cliente da minha academia, eu tenho que investir em propaganda, eu tenho que investir em uma série de recursos para que você venha até minha academia e para que depois você assine um contrato comigo. Ora, se eu já tenho um contrato com você, eu tenho que fazer todo o esforço para não perdê-la como contratante, como cliente, para eu não ter que gastar também esses gastos periféricos que acabam onerando demais o custo e a existência daquele negócio como para o proprietário de academia. Então, com essa sugestão, a gente tentou fazer com que houvesse esse ambiente propício à harmonia também, a um entendimento, e de algum modo nós entendemos que foi possível alcançar esses resultados. Óbvio que em todo momento, em todo intento, em toda a questão, independente de pandemia, existem aqueles que são intransigentes, desde consumidores, que são às vezes eventualmente intransigentes, e na maioria das vezes alguns fornecedores. Nesses casos, foi necessário então que houvesse a conversão dessa reivindicação, dessa reclamação em processo, que em alguns casos já teve julgamento e outros ainda estão em processamento aqui no PROCON. Ótimo. Temos uma dúvida aqui da Daniela Monteiro. Ela pergunta se os juros de obra cobrado pelas construtoras é algo legal? Juros de obra, eu não entendi. Eu vou presumir aqui que seriam juros em contratos Olha, o juro, ele é uma possibilidade, em geral, juros remuneratórios ou juros compensatórios em face de inadimplência, em face de não pagamento. Neste caso, sim, é previsto e deve ser pago, suportado por aquele contratante, aquele que assinou o contrato. Eu não entendi, talvez ela esteja nos ouvindo ainda e ela possa esclarecer melhor e esclarecer a pergunta e eu responderia com o maior prazer. Se quiser complementar aí para a gente, Daniela. Enquanto isso, Allen, a gente viu um boom aí nas compras eletrônicas durante a pandemia, né? Muita gente que não era adepto a esse tipo de serviço passou a comprar pela internet e as lojas também que ficaram fechadas passaram a abrir aí os seus e-commerces e comercializarem os seus produtos amplamente aí pela internet e redes sociais. Mas a gente sabe que esse tipo de comércio ele exige também muitos cuidados por parte do consumidor. Se você pudesse dar algumas dicas aí de como proceder para a gente não cair em golpe, para não sermos lesados, prejudicados, que dicas seriam essas? De fato, Roberta, houve muita modificação nisso daí. De novo, vou dar aqui meu testemunho de fé. Eu passei a usar um aplicativo de entrega de comidas aí, que eu não usava. Eu sou um cara meio assim, da época do curso de datilografia, então eu evitava um pouco. Analógico. Analógico, é verdade. Mas nós percebemos que houve já estava havendo uma evolução nessa absorção de nova modalidade de compra. Mas a pandemia impulsionou isso em números assim, exponenciais. A recomendação que a gente deve passar para o consumidor é, primeiramente, que ele aproveite esse ensejo do tempo economizado em deslocamento da casa dele até a loja, para que ele se dedique mais tempo em pesquisa, não só em pesquisa do produto e pesquisa de preço, mas na pesquisa também sobre o histórico desta loja, que às vezes disponibilizou uma oferta tão atraente. Em geral, privilegiando, quando possível, as lojas ou as empresas cujo qual ele já tem algum histórico de interação, de uma compra pretérita, ou que algum parente seu ou amigo já tenha feito uso de compra ali, para que ele também saiba mais ou menos precisar qual é o lastro
de qualidade, de eficiência na entrega do produto que ele tanto almeja. Porque não basta você comprar o produto por um preço X, é preciso que haja também um atendimento de uma necessidade ou de uma expectativa, que é o tempo de entrega, a forma de entrega, se esse produto chegou, se ele foi entregue de maneira sem grandes danos, como é que é o atendimento em casos de riscos. Como nós temos percebido também, nos momentos de grande impulsionamento dessas compras virtuais, tornou-se aqueles calendários bem marcantes. A Black Friday, que acontece em novembro, nós já temos agora no mês de setembro a Semana Brasil, que é uma semana de um calendário só nosso, só do Brasil, que há também esse foco, e acabou se tornando assim, um impulsionador das compras pela internet. E o que a gente também observa... Essa semana, inclusive, eu vi várias lojas divulgando a Semana do Consumidor, viu? Exatamente, várias supostas promoções. Exatamente. Então, agora, de posse dessa pesquisa, tanto do produto, do preço e do histórico dessa empresa, o consumidor ele tende a ficar um pouco mais... Ele tende a ficar mais resguardado, mas não é de todo ainda o que está a guardá-lo plenamente. Existe algo que é muito que impulsiona e que facilita, inclusive, a perpetuação ou a execução do crime de estelionato. O crime de estelionato ele só acontece porque existe um criminoso, óbvio, isso é até óbvio. Mas também está atrelado a isso, a vítima se torna muito mais fácil de se tornar vítima quando dentro da vítima desperta aquela sensação, aquele sentimento de que me dei bem, vou comprar melhor, vou agir melhor do que o meu vizinho, porque olha, ele comprou lá na loja Camicanas, para não falar nenhum nome específico, e ele pagou X, e eu agora vou pagar metade de X. O que acontece são aquelas plataformas virtuais ou lojas virtuais que são criadas simplesmente para lesar o consumidor. Elas são criadas geralmente com um histórico de existência, 1 mês, 2 meses de existência, já está de olho naquela semana ou naquele mês específico da promoção, mas ele é criado um pouquinho antes, começa a vender e entregar os primeiros produtos que são vendidos, quase num esquema de pirâmide. Os primeiros que compram, recebem. E isso é que geraria o lastro que a empresa precisa para que quando chegar na semana da Black Friday, ela esteja lá com a foto de cliente satisfeito, que recebeu a geladeira e tal. Mas quando acontece a grande gama de aquisições, essa empresa simplesmente some, deixa de existir, porque o interesse dela era um interesse criminoso. Era um interesse criminoso de lesar consumidores. Por isso que é importante ter esse acompanhamento, esse monitoramento e essa busca de informações, também em alguns sites específicos que contêm algumas anotações que você já, com indícios de reputação da empresa, que é o site Reclame Aqui, tem um site oficial do Ministério da Justiça, que há uma ação junto com os PROCONs, que é o consumidor.gov. Você pode acessar essas plataformas e buscar ali especificadamente o histórico dessas empresas para que você não fique à mercê de um impulsionamento de compra que vai gerar prejuízo. E aí, superado essas informações preliminares, é ter cuidado nas suas informações pessoais, informações bancárias. Porque também existe outra modalidade de golpe nessa modalidade virtual, cujo qual o interesse do criminoso é simplesmente obter os seus dados bancários. Então ele simula ofertas, ele faz espelhamento de páginas de empresas ou de lojas bem conhecidas. Então, como eu acabei de mencionar, a empresa X, muito conhecida, ele faz o layout da página é idêntico. Mas onde é que você acessa? Ele é impulsionado por mensagem de WhatsApp ou mensagem de e-mail, dizendo, olha, a loja Cambucanas está
com a promoção, tal, tal. Aí você vê aquele layout igualzinho o da oficial. Você vai lá e vê, caramba, é promoção real, e clica, faz a simulação. Quando chega no registro, ele pede suas anotações de cartão de crédito, código validador, CPF. Você acabou de oferecer todas as informações para uma clonagem de conta ou clonagem de cartão. Então, muita atenção a isso, fazer a opção sempre de ou olhar no site oficial e olhar no site oficial, fazendo a busca no Google, reparando bem os detalhes que estão ali, porque em geral esses criminosos, estelionatários, eles acabam, não existe o crime perfeito. Tem os erros, em geral, são erros de português, são erros assim muito elementares para você considerar que uma loja de porte corresse o risco de disponibilizar. Então, ter esse cuidado, nunca fornecer dados bancários por telefone, a pretexto de um atendente que está querendo confirmar alguma compra, alguma coisa assim. E, como toque final, relembrar ao consumidor de que se ele teve todos esses cuidados, se ele comprou um produto depois de uma boa pesquisa, com preço vantajoso, numa loja aparentemente idônea, mas recebeu esse produto e esse produto não é tão bonito quanto era na foto, ou não veio, ou veio com algum dano que foi provocado lá na entrega, ou era uma liquidação de produtos com pequenos defeitos, mas a empresa não informou direito e ele recebeu esse produto com pequeno defeito, ele tem, na forma da lei, um prazo de 7 dias para ele cancelar essa compra e pedir a restituição, a devolução do produto e a restituição do seu dinheiro. Tá bom. Muita gente não sabe, né, que tem esse direito, que tem esse prazo de 7 dias. Muita gente não sabe desse direito e às vezes faz uma confusão também com esse direito. Eu vou explicar já já. Então, lembrando para o consumidor que é muito importante que ele deixe claro, na primeira interação que ele fizer lá com o SAC, Serviço de Atendimento ao Consumidor, que ele deixe claro, olha, eu estou cancelando, eu me arrependi, eu não quero mais, e estou cancelando, por favor, quero que vocês peguem o produto e me devolvam o dinheiro. Por quê? Porque essas lojas, como eu disse, é uma lógica meio assim de gato e rato. Algumas empresas, ao invés de aperfeiçoarem seu modelo de serviço e de interação com o consumidor, algumas empresas elas se preocupam em como burlar a lei que, em tese, favorece o consumidor. Então, você liga na loja para cancelar a compra da sua geladeira. E eles começam a falar, olha, não, antes de cancelar, você não querer dar oportunidade, nós vamos mandar um técnico aí, ele vai examinar, blá, blá, blá. Aí, esse de mandar o técnico demora 2 dias. Aí você já demorou 2 dias. Eles vão te segurando para passar os 7, passou os 7 dias, olha, não teve jeito e agora você vai ter que, não tem como você cancelar. Então, é muito ter esses cuidados com as suas informações bancárias. Falta 1 minuto só para a gente finalizar a live. Desculpe, essa 1 hora ela passa voando. Ainda Roberta, mais quando a gente está num assunto assim. Só para deixar claro para alguns, uma confusão que é muito comum de alguns consumidores, que é o seguinte, esse prazo de 7 dias de arrependimento é um prazo para que aquele consumidor que comprou fora do estabelecimento comercial. Então, ele comprou pela internet, comprou pelo telefone, comprou pela revista, lá, sabe, do batom, aí ele tem o direito de arrepender. Agora, se ele foi até a loja, se ele comprou na loja física, antes de tirar o produto de lá, examine se o produto está com defeito ou não, porque se você tirar da loja, você não tem direito a arrependimento, a não ser que seja uma política da própria empresa. Não é uma obrigação legal, é uma faculdade da empresa. Então, não saia da loja sem fazer os testes normais, porque você não tem direito a arrependimento. Você não vai ter 7 dias para pensar melhor. Não vai ter. Alan, eu gostaria muito de te agradecer pela disponibilidade em estar nesse tempo conosco, em esclarecer os servidores aí, todos os seguidores do Instagram da Escola de Governo nesse tema tão importante e parabenizar a você e toda a equipe do Procon Goiás por esse trabalho incansável que vocês fazem aí na defesa dos direitos do consumidor, né? Então, esse dia que é o Dia do Consumidor também é um dia da gente reconhecer, agradecer e parabenizar vocês pelo excelente trabalho. Roberto, eu que agradeço, de verdade.
e eu espero que, como eu não tinha toda a habilidade aqui na exposição de temas, talvez tenha sido prolixo ou tenha delongado demais, mas que isso sirva de pretexto para criar a oportunidade de você me convidar para uma próxima oportunidade, uma nova rodada de conversa, para que a gente possa interagir melhor, para que a gente possa aprender juntos e também divulgar mais aí para os consumidores, os servidores do Estado, principalmente, sobre os seus direitos e aquilo que cabe ao PROCON em defesa de todos eles. Com certeza foi ótimo, super esclarecedor. Só recebemos elogios aqui, não deu tempo de ler todos os comentários, mas o pessoal gostou demais. E já sinta-se convidado, vamos organizar aí uma nova edição especial da Escola Lives para falar sobre os direitos do consumidor. Muito Tá bom. obrigada. Obrigada, pessoal, que nos acompanhou até agora. Fiquem atentos aí ao Instagram da Escola de Governo, onde a gente posta sempre as novidades, os cursos à distância, os eventos, as oficinas e, claro, as próximas edições aí do Escola Lives, agora somente edições especiais. Obrigada, pessoal. Boa tarde. Até a Tchau, tchau, próxima. gente. Tchau, Tchau, tchau. tchau.